50 milhões de dólares. Esse foi o preço que a Blockbuster, gigante absoluta das locadoras, recusou pagar pela Netflix no ano 2000. Os executivos da Blockbuster riram da proposta. Acharam ridícula, patética até. Afinal, quem seria louco o suficiente para apostar que as pessoas parariam de ir até a locadora para pegar seus filmes de sexta-feira à noite? Hoje, a Blockbuster não existe mais. E a Netflix vale mais de 150 bilhões de dólares. Esta é a história de como uma multa de videolocadora se transformou em uma revolução que destruiu Hollywood, reconstruiu a indústria do entretenimento e mudou para sempre a forma como o mundo consome cultura. Prepare-se, porque essa história tem reviravolta, traição, visão de futuro e muita, mas muita destruição criativa. 29 de agosto de 1997. Scotts Valley, Califórnia. Reed Hastings está furioso. Ele acabou de pagar $40 de multa por atraso na devolução de uma fita VHS de Apollo 13. $40. Mais caro que o próprio filme. E o pior, ele nem teve coragem de contar para a esposa. Naquele momento de raiva e humilhação, uma ideia começou a se formar na cabeça de Hastings. E se existisse um jeito de alugar filmes sem multas, sem prazos absurdos, sem aquela sensação de estar sendo roubado toda vez que você esquece de devolver uma fita? Hastings liga para Mark Randolph, seu colega de trabalho e futuro cofundador da Netflix. A ideia inicial era simples, quase ingênua: criar uma locadora online que entrega DVDs pelo correio. Sem multas, sem prazos, só uma assinatura mensal e liberdade total. Parecia bom demais para ser verdade. E quase foi. Os primeiros anos da Netflix foram brutais. A empresa começou em plena bolha das empresas .com, aquele momento de euforia irracional, onde qualquer startup com um site recebia milhões de investidores. Mas, quando a bolha estourou em 2000, o dinheiro secou. A Netflix estava sangrando financeiramente. As contas não fechavam. A concorrência era feroz. E a Blockbuster? Bem, a Blockbuster ainda dominava o mercado com mão de ferro. Foi nesse momento de desespero que Reed Hastings e Mark Randolph fizeram o impensável. Eles foram até o escritório da Blockbuster e ofereceram a empresa por 50 milhões de dólares. A proposta era clara: a Blockbuster compraria a Netflix e usaria a plataforma para expandir seu negócio online. A Netflix cuidaria da parte digital e a Blockbuster continuaria dominando as lojas físicas. Uma parceria perfeita. Mas John Antioco, CEO da Blockbuster na época, olhou para os dois fundadores da Netflix e praticamente os expulsou da sala. Ele achou a proposta ridícula. Afinal, por que a Blockbuster, com bilhões em receita e milhares de lojas, precisaria de uma startup quebrada que entrega DVDs pelo correio? Aquela reunião mudou tudo. Hastings saiu de lá com uma certeza: se a Blockbuster não queria ser parceira, então seria destruída. A grande virada da Netflix não aconteceu com DVDs. Aconteceu em 2007, quando a empresa fez uma aposta que ninguém levava a sério: streaming de vídeo pela internet. Na época, a ideia parecia absurda. A internet ainda era lenta para a maioria das pessoas. Netflix tinha que negociar licenças caríssimas com estúdios de Hollywood. E o catálogo inicial de streaming era patético, cheio de filmes B que ninguém queria assistir. Mas Reed Hastings enxergou algo que ninguém mais via. Ele percebeu que a internet de alta velocidade
ia se espalhar, que as pessoas iam querer conveniência acima de tudo e que o futuro do entretenimento não estava em lojas físicas nem em DVDs pelo correio. Estava em apertar um botão e assistir na hora. A aposta foi arriscada, mas foi essa a aposta que transformou a Netflix de uma locadora online em uma revolução tecnológica. Enquanto isso, a Blockbuster continuava confiante, lucrando bilhões com suas lojas físicas e suas multas abusivas. Mas, em 2010, a Blockbuster declarou falência. As lojas começaram a fechar uma a uma, e em 2013, a última Blockbuster nos Estados Unidos fechou as portas. A Netflix tinha vencido. Mas a história não para aí, porque destruir a Blockbuster foi apenas o começo. Em 2013, a Netflix fez algo que nenhuma empresa de tecnologia tinha feito antes. Ela se tornou um estúdio de Hollywood. O lançamento de House of Cards, a primeira série original da Netflix, foi um divisor de águas. Dirigida por David Fincher, estrelada por Kevin Spacey, com um orçamento de $100 milhões, a série foi um sucesso instantâneo. E o mais importante, ela provou que a Netflix não precisava depender dos estúdios de Hollywood. Ela podia criar seu próprio conteúdo, controlar sua própria narrativa e competir diretamente com gigantes como HBO, Warner e Disney. Depois de House of Cards, vieram Orange is the New Black, Stranger Things, The Crown, Narcos, Black Mirror. A Netflix não estava mais apenas distribuindo conteúdo, estava criando cultura global. Mas toda revolução gera contra-ataque. E em 2019, os gigantes de Hollywood acordaram. Disney lançou o Disney Plus. Warner lançou o HBO Max. NBC Universal lançou o Peacock. Amazon investiu pesado no Prime Video. Apple entrou com o Apple TV Plus. De repente, a Netflix não estava mais sozinha. Estava cercada. E todos esses novos concorrentes tinham algo que a Netflix não tinha: bibliotecas gigantescas de conteúdo próprio, acumuladas ao longo de décadas. A Disney tinha Marvel, Star Wars, Pixar. A Warner tinha DC, Harry Potter, Friends. A NBC tinha The Office. E todos eles começaram a retirar seus conteúdos da Netflix para colocar em suas próprias plataformas. As chamadas guerras do streaming tinham começado. E então veio 2020. A pandemia de Covid-19 trancou o mundo inteiro em casa. Cinemas fecharam, produções pararam. E de repente, todo mundo estava em casa procurando o que assistir. A Netflix explodiu. Em apenas 6 meses, a empresa ganhou mais de 30 milhões de novos assinantes. O número de horas assistidas disparou. Séries como Tiger King e The Queen's Gambit viraram fenômenos globais da noite para o dia. Mas a pandemia também expôs fragilidades. Com produções paralisadas, a Netflix enfrentou escassez de conteúdo novo. E quando o mundo começou a reabrir, a empresa viu algo que nunca tinha visto antes. Pela primeira vez na história, a Netflix perdeu assinantes. Em 2022, a empresa reportou uma queda de assinantes pela primeira vez em mais de uma década. O mercado entrou em pânico, as ações despencaram, e a pergunta que ninguém queria fazer finalmente foi feita em voz alta. Será que a Netflix chegou ao seu limite? Mas aqui está a coisa sobre a Netflix. Essa empresa nunca teve medo de se reinventar. Quando todo mundo achava que locadoras eram o futuro, ela apostou em DVDs pelo correio.
Quando todo mundo achava que DVDs eram o futuro, ela apostou em streaming. Quando todo mundo achava que licenciar conteúdo era suficiente, ela virou um estúdio. E agora, enfrentando a maior concorrência da sua história, a Netflix está se reinventando de novo, investindo em jogos, explorando realidade virtual, expandindo para mercados como Índia e África, testando assinaturas com anúncios para reduzir custos. A empresa que nasceu de uma multa de locadora se transformou em algo muito maior do que entretenimento. Ela se tornou um estudo de caso sobre inovação, disruptura e sobrevivência. Hoje, a Netflix está em mais de 190 países, tem mais de 230 milhões de assinantes, produz conteúdo em dezenas de idiomas e continua sendo a plataforma de streaming mais assistida do mundo. Mas a história da Netflix não é apenas sobre números. É sobre como uma ideia simples, nascida da frustração com uma multa de videolocadora, se transformou em uma força que mudou a forma como bilhões de pessoas consomem cultura. É sobre como a tecnologia pode destruir indústrias inteiras e criar novas do zero. É sobre visão, coragem e a capacidade de apostar no futuro quando todo mundo ao seu redor está apostando no passado. A blockbuster riu da Netflix. Hollywood ignorou a Netflix e ambos pagaram o preço, porque no final a história da Netflix nos ensina uma lição fundamental. O futuro pertence a quem tem coragem de destruir o presente, e essa jornada está longe de terminar. Se você ficou impressionado com essa história de transformação e vingança empresarial, deixe seu like aqui embaixo. Isso ajuda mais pessoas a descobrirem essas histórias épicas de inovação que mudaram o mundo. E se você ainda não é inscrito no Rastro dos Gigantes, se inscreva agora e ative o sininho de notificações. Porque toda semana eu trago novas histórias fascinantes sobre os impérios que moldaram nossa realidade, desde a ascensão meteórica até as quedas épicas, passando pelas estratégias geniais e os erros catastróficos que definiram gerações. Deixe nos comentários qual empresa você quer que eu investigue a seguir: Apple, Google, Tesla, Microsoft? Conta para mim qual império você quer desvendar. E se você conhece alguém que é fã da Netflix ou trabalha com inovação, compartilhe esse vídeo. Essa história precisa ser conhecida. Aqui é o Rastro dos Gigantes, desvendando as histórias por trás dos impérios que mudaram o mundo. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, por trás de todo gigante, existe uma história que ninguém contou.